O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, pediu que a Procuradoria-Geral da República solicite o bloqueio das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de eventuais remessas de recursos ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, o ex-presidente promoveu uma campanha de doações de seus apoiadores e usou esses recursos para financiar a atuação de seu filho, Eduardo, junto às autoridades americanas para viabilizar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o líder do PT na Câmara. Por que esse pedido cautelar? Veja, a gente sabe que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá é atrapalhar a investigação. É um crime continuado. Não houve mudança nenhuma depois do dia 8 de janeiro. Eles continuam atacando as instituições. Mas como é que ele se sustenta para fazer essa articulação? E foi uma declaração do próprio Jair Bolsonaro que disse e que falou da questão do PIX, teve uma arrecadação de 17 milhões, começaram a outra, que é assim que mantém Eduardo Bolsonaro lá. Na nossa avaliação, o Eduardo Bolsonaro, quando a gente fala em coação no curso do processo, quer proteger o pai dele e os envolvidos na trama golpista. Então, veja, é uma forma de manutenção dessa organização criminosa fora do país para tentar tirar crédito do Supremo Tribunal Federal. Eu chamo a atenção que isso nunca houve na história recente do país. Vladimir, a última crise assim com os Estados Unidos, digamos, foi naquele episódio envolvendo a NSA e o Snowden, que ficou claro que teve os telefones da presidenta Dilma tinham sido grampeados. Mas isso foi lá atrás. O que está acontecendo é muito grave. Veja, nós estamos caminhando para uma crise diplomática seríssima. Ricardo Kertzmann, qual a chance desse bloqueio prosperar e realmente bloquearem o dinheiro do Eduardo Bolsonaro, ainda que esteja com o pai dele, com o Jair? Inácio, só me permite concluir o comentário anterior. Por favor. Eu falava que o Eduardo Bolsonaro, se der certo essa ideia de ele continuar exercendo atividade parlamentar, acaba sendo aprimoramento dos métodos bolsonaristas. Citei o exemplo do irmão Carlos Bolsonaro, citei o exemplo da funcionária fantasma no gabinete do pai. Ele, pelo menos, ele quer se manter trabalhando e de forma legal. Eu espero, sinceramente, que a Câmara dos Deputados não permita, porque simplesmente não tem o menor cabimento. Já sobre essa questão de bloqueio de bens, vai me desculpar o deputado Lindbergh, mas e ele está fazendo o papel dele, é parte do trabalho do opositor, mas é patético esse pedido. Não tem a menor razoabilidade, porque o dinheiro do presidente Bolsonaro, se é fruto de doação ou não, ele faz o que ele quiser com o dinheiro, inclusive sustentar o filho dele aonde o filho dele estiver. As pessoas, elas são livres para poder utilizarem seus recursos da maneira que melhor lhes convier. Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não está coagindo ninguém, ele não está interferindo nas investigações, coisa nenhuma. Ele está fazendo o trabalho político sob a ótica dele, sob as crenças e valores dele e do grupo dele. Se tem fundamento ou se não tem, isso é individual, isso é subjetivo, cada um julga da maneira que quiser. Mas ninguém pode proibir um deputado ou qualquer pessoa, pelo menos ainda, Inácio, no país, de exercer esse livre exercício político. Eu posso me insurgir e posso me tornar opositor de quem quer que seja, obviamente, desde que eu respeite as leis. Eu posso fazer isso no Brasil, eu posso fazer isso no exterior. Se o Eduardo Bolsonaro está lá dizendo que o Brasil vive sob uma ditadura da toga, que o Brasil vai virar Venezuela, que o pai dele é injustiçado e blá, 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 isso é direito dele. Aonde que ele interfere no curso do processo? Ou seja, não tem o menor cabimento esse tipo de pedido e acho e espero que não prospere. Wilson Lima. Eu quero pegar um pouco o comentário do Kertzmann, porque o nosso colega mineiro, Kertzmann, acho que você tocou num ponto. Eu quero aproveitar e quero te fazer elogios públicos, porque a gente precisa entender esse processo como um todo. E eu gosto sempre de ir na origem dos problemas. É muito fácil para um médico plantonista
o camarada chega lá no hospital com dor de garganta, tá com antibiótico no camarada, e aí ele sai bonitinho, você trata o sintoma, mas não trata a doença. O grande problema aqui, nesse imbróglio todo, tanto do primeiro bloco quanto do segundo bloco, se chama Supremo Tribunal Federal. O que ocorre? O Supremo Tribunal Federal errou em várias medidas que tem adotado nos últimos anos, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Isso desde o advento do inquérito das fake news. Você utilizou uma medida torta para tentar corrigir, e aí você só cria várias gambiarras, e aí é que é o grande problema, porque quando você tem um Supremo Tribunal Federal que adota uma gambiarra jurídica para tentar dar um contorno, dar uma solução política, isso faz com que outros personagens, como por exemplo a Carla Zambelli, também se sintam no direito de adotar uma gambiarra política ou jurídica para tentar, né, enfim, achar uma solução que elas acham que é uma solução mais justa. Então, no caso específico do Lindbergh e do PT, é bom lembrar o seguinte, que todo o imbróglio envolvendo o Eduardo Bolsonaro começa justamente quando o PT lá atrás entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o confisco do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, e cada vez mais tem-se a sensação de que há um jogo jogado entre PT e o Supremo Tribunal Federal. Eu não duvido nada que daqui a alguns dias o ministro Alexandre de Moraes determine o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, por esse motivo, porque ele supostamente estaria dando margem para o Eduardo Bolsonaro conspirar contra o país lá nos Estados Unidos. Mas esse é que é o ponto, não é, Ricardo? Gente, o dinheiro é dele. Querendo ou não, ele pode fazer com o dinheiro dele o que ele quiser. É diferente desse caso. E o mais curioso dessa história do PT é que o PT, para argumentar sobre a questão da obstrução de justiça, ele remonta lá ao caso do Delcídio do Amaral, de 2016, se não me engano. Detalhe, Delcídio era líder do PT na Câmara, no Senado. Naquele episódio que o Delcídio tentou comprar o silêncio do Nestor Severo, que teria o Lula como beneficiado. Então, ou seja, você vê que assim, é uma coisa até difícil da gente explicar em detalhes, porque, de novo, né, é um erro basicamente justificando outro erro. E como dizem por aí, meus amigos, 2 erros não justificam um acerto. Então, enquanto não houver uma correção de rota de pelo menos uma dessas partes, vamos continuar falando sobre esses erros, abusos de uma parte, tentando justificar o seu ponto de vista para criar uma situação aí, e vai se criando novos embrólios nessa nossa república. E falando em STF, o ministro Alexandre de Moraes marcou os interrogatórios do primeiro núcleo da trama golpista de 2022 para a semana que vem. A partir de segunda-feira, os 8 réus serão ouvidos presencialmente no plenário da primeira turma, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A definição foi feita pelo relator ao final da audiência dessa segunda, quando a última testemunha foi ouvida, o senador Rogério Marinho, do PL. O ex-presidente acompanhou a sessão por videoconferência. O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, será o primeiro a ser ouvido por ser delator. Os demais réus serão ouvidos em ordem alfabética. Vamos ver a lista dos interrogados. Em primeiro lugar, Alexandre Ramagem, depois o almirante Almir Garnier, Anderson Torres, general Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, temos também Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. Aí estão na ordem que devem ser chamados semana que vem. E eu já quero falar com o Wilson Lima, porque parece que está tudo indo bem célere nesse processo. Algo que todo mundo que tem problema na justiça gostaria de contar, né? Essa celeridade. Então, esse caso específico do Supremo, de novo, foi aquilo que eu falei no assunto anterior. O problema aqui, eu não estou falando da investigação em si. Eu acho que existe, de fato, a investigação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro mostra que, de fato, havia um plano dentro do Palácio do Planalto para se tentar dar um golpe. Esse é um ponto. Agora, a forma como o STF está conduzindo a instrução, para mim, eu não sei se o Ricardo pensa o contrário. Eu ia até
respeitaria uma opinião divergente do meu grande colega. Mas, para mim, me parece que o STF colocou o pé no acelerador nesse caso. E quando você coloca o pé no acelerador em uma instrução penal, a chance de erro aumenta, e aumenta de sobremaneira. De novo, depois, no futuro, não me vá aí algum personagem reclamar, porque o Supremo errou, né? Ou o Supremo teve que rever uma decisão em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro porque conduziu o processo de uma forma muito célere, de uma forma, né, de uma forma muito atabalhoada. Acho que o Supremo sinceramente, poderia ter um pouco mais de cautela ao lidar com um caso que é um caso tão sensível, né? Até porque você vai criar uma jurisprudência para esse tipo de crime. Então, sinceramente, na minha opinião, acho que o Supremo podia botar um pé no freio e conduzir esse processo de uma forma um pouco mais cautelosa.